falei sobre, num dos serviços de domingo, falei sobre o valor da bênção. Este serviço de domingo não é supostamente para falar sobre o valor da bênção, embora nós saibamos a importância que tem para com os verdadeiros pais. Neste momento, o que queria aqui partilhar convosco era o que, quais são os pontos, quais são as etapas e os passos que temos que fazer para estarmos bem preparados para esta bênção. Sabemos que até certa altura os verdadeiros pais tomaram responsabilidade pela nossa bênção, eram eles que faziam o matching, eram eles que escolhiam os nossos parceiros. A confiança que tínhamos nos verdadeiros pais e temos é absoluta, por isso íamos com uma fé centrada de que aquilo era realmente a pessoa mais preparada ou ideal para nós, para o nosso crescimento e para a nossa mudança de linhagem. Depois de uma certa altura, isso mudou. O verdadeiro pai deu a responsabilidade aos pais, na segunda geração, para o fazer, e destinou ou destacou determinado número de pessoas que são preparadas e educadas e verticalmente, trabalham verticalmente para que a bênção seja, o matching e a bênção seja dada o melhor possível e mais centrado nos verdadeiros pais. Por isso, o que queria hoje trazer era mesmo estas etapas neste processo, que são requisitos importantes e que não podem falhar, que são, digamos, obrigatórios, para que tenhamos o menos risco possível de falha, de erro e de ferir corações de outros que estão bem preparados. Então, aqui vamos dar uma vista de olhos em todo o processo. Claro que este processo tem pequenas diferenças entre a primeira geração e a segunda geração, mas as etapas são as mesmas. Temos uma preparação interna, que todos os candidatos devem começar por fazer. Depois, há requisitos externos que são obrigatórios cumprir e preparar. Há uma entrevista e uma confissão que é feita. Esta entrevista e confissão também vamos falar aqui sobre ela. É feita com alguém que também foi educado e preparado e está devidamente certificado para o fazer. E depois temos então o começar de todo este processo de matching e bênção com procura de um parceiro que seja o mais ideal possível. Então, para começarmos a falar disso e falarmos que aqui há pequenas diferenças entre a primeira e a segunda geração, todos nós já ouvimos falar destes termos, têm vindo a ser já conversas de como melhor abordar estas gerações, ou o termo mais indicado para as referenciar, mas aqui na primeira geração é referente a todas as pessoas que conheceram o movimento da unificação, normalmente em adultos, e vieram a conhecer os verdadeiros pais. E os filhos de Jacó são pessoas que também seguem este caminho espiritual e que cresceram dentro do movimento, mas que nasceram antes dos seus próprios pais receberem a bênção. Esta primeira geração, quando falamos da primeira geração, todos aqueles que conheceram os verdadeiros pais, eles escolheram conscientemente seguir os verdadeiros pais, compreenderam o valor do casamento e da família e decidiram escolher a bênção dada pelos verdadeiros pais. E estas crianças que a gente chama de filhos de Jacó são muito perto da nossa segunda geração. A única diferença é que eles não têm mudança de linhagem no seu nascimento e por isso todo o seu processo de bênção e de preparação é igual ou parecido com a primeira geração. E a segunda geração são todos aqueles que nasceram de pais, que receberam a bênção do casamento dos verdadeiros pais e que depois foram criados no nosso movimento e nós chamamos ou segunda geração ou crianças abençoadas, sendo o melhor termo,
já que este curso se aplica depois também a todas as outras gerações, né? Esta segunda geração ou terceira geração pertence tudo a estas crianças abençoadas. Então, aqui só para nos focarmos, os verdadeiros pais trouxeram esta bênção. Nós sabemos que é a cerimónia oficializada pelos verdadeiros pais ou pelos seus representantes, que dão um selo celestial ao compromisso de um casal com Deus e para com o outro. No movimento da unificação, isto tem um significado central e é uma cerimónia de casamento, mas mais ainda do que isso, um homem e uma mulher eternamente, e cria um novo começo para eles em por amor, em perdão pelo passado. Este significado é tão importante da bênção que é referido como a mudança da linhagem sanguínea. Por isso, através da bênção, nós conseguimos fazer aquilo que perdemos com Adão e Eva, que foi a linhagem celestial. O significado e o valor da bênção são transmitidos profundamente quando se participa no workshop de preparação para a bênção, e todos os candidatos têm que passar por este workshop de preparação para a bênção para poderem estar dentro dos requisitos. Através deste processo, um casal torna-se então um casal abençoado. Nós agora ouvimos falar das bênçãos HTM ou da bênção cósmica, e muitas vezes levanta-nos questões, não é? O que é uma e o que é outra, mas as etapas importantes para sermos realmente um casal abençoado, para podermos ser destacados como um casal abençoado, são 5. É termos tomado o vinho sagrado. Este vinho sagrado é tomado antes da bênção. Depois a participação na bênção. Temos o indemnity stick, ou o pauzinho de indemnização. E depois temos os 40 dias de separação e a cerimónia dos 3 dias. Através deste processo, iremos criar uma família abençoada. É uma cerimónia religiosa de profundo significado que progride através destas 5 etapas importantes. Muitas vezes também, principalmente nas bênçãos HTM, não é? Dos casais abençoados, nós chamamos, demos a bênção porque demos o vinho sagrado. Não, a bênção vem a seguir ao vinho sagrado. Simplesmente demos a possibilidade de unir essas pessoas à linhagem de Deus. Porque, se vocês bem recordam, nós, primeira geração, antes de recebermos a bênção, primeiro bebemos o vinho sagrado para nos pormos numa posição vertical para com Deus, tornarmos dignos de receber então essa bênção. E por isso é importante neste nosso processo que a verdadeira mãe nos pede para as 430 famílias, de que só podem se chamar casais abençoados quando terminam esta cerimónia dos 3 dias. Normalmente são 7 passos, porque se formos ver, temos aqui também a educação e a doação de bênção, mas pronto, estes são os 5 passos importantes para a bênção, era só mesmo para podermos aqui estar todos. Estes 5 passos, exceto a segunda geração e consequentes, que não precisam de fazer, toda a segunda geração não precisa de passar pela cerimónia do vinho, porque estão dentro da linhagem dos verdadeiros pais e de Deus, e não precisam desta mudança de linhagem, a não ser que precisem da graça especial. E a graça especial já sabemos que é dada quando há um erro ou um desvio naquilo que supostamente os nossos filhos da segunda geração deviam ter como conduta. E depois, a cerimónia de indemnity stick também não existe, por isso não levam com a pancadinha, e depois também não têm a cerimónia dos 3 dias porque não precisam de restaurar estes erros do passado que nós, primeira geração, já o fizemos por eles. Além destes passos, temos depois todo o nosso caminho, né, o nosso trajeto. Então, a primeira coisa que, como nós vimos, que devemos fazer é esta preparação interna. Esta preparação interna é feita por nós, pelos nossos pais também, quando falamos da segunda geração, que é criar esta relação com Deus de fé, de motivação, de maturidade, de capacidade de amar. E é muito importante, é o nosso primeiro passo para realmente mostrarmos a nossa convicção e o nosso desejo em tornarmos uma pessoa com quem Deus pode trabalhar de uma forma absoluta. E
O matching deve ser a primeira entrada para o reino conjugal do coração, onde o amor primeiro se torna exclusivo e depois cresce para ser profundamente confiante. Então, devemos neste reino, com um senso de responsabilidade, trabalhar para a nossa própria identidade e valor, e isto significa desenvolvermos o nosso coração no amor de pais, na capacidade de amar e relacionarmos bem com os outros e aumentarmos e aprofundarmos esta fé em Deus e nos verdadeiros pais, que é obviamente importante, mas cada candidato pode expressar isto de maneiras diferentes e únicas. Por isso temos aqui estes pontos aqui que aqui falamos. Depois temos também a compreensão do princípio divino, que é importante para que também saibamos toda a história, o que é a nossa responsabilidade e o que é que podemos fazer de melhor. E depois, além das orações e das condições que são tradicionais de devoção, como o ondoquê, a leitura, tudo isso ajuda-nos a criar esta preparação interna. E depois, este princípio divino tem como base pelo menos os 7 dias do workshop. Na segunda geração pede-se pelo menos ter algo num conteúdo de 21 dias, mais profundo. Mas qualquer workshop que a nível europeu é dado no sentido de princípio divino ou DP+, até o ano passado o DAN também, este ano possivelmente não terá, mas até o ano passado o DAN era também recebido, pode realmente ser aqui, entrar nesta preparação e depois temos herdar estas tradições e praticá-las, porque se nós simplesmente percebemos, mas não praticarmos, também é muito difícil depois conseguirmos passar esta mesma tradição às nossas gerações que vêm pós. Então, como eu disse, há pequenas diferenças entre os requisitos da primeira geração e da segunda. Vamos aqui ver os requisitos da primeira geração e, como eu disse, aqui inclui-se também todos os filhos Jacó, todos os que nasceram dos pais antes de receberem a bênção. Temos que perceber que todos os requisitos, sejam eles internos ou externos, servem cuidadosamente para garantir que os casais possam, ou tenham este método, tenham um casamento lindo e duradouro, que seja abençoado por Deus, e foi concedido sobretudo para minimizar riscos de corações feridos ou partidos, que é uma característica que nós comumente, normalmente aceito nas relações na sociedade que nos rodeia e que queremos tentar evitá-las quando falamos da bênção. Por isso, todos estes requisitos que aqui se fala, o primeiro é ter pelo menos um ano de membro ativo antes da inscrição para o matching. Toda a primeira geração deve pelo menos ser considerado membro da Igreja, da Federação da Família, para poder entrar neste processo. E isso quer dizer que esta pessoa deve atender serviços de domingo, deve participar em programas, sejam eles da Federação da Família, Federação da Paz Universal, Federação das Mulheres, ou seja, estar integrado nas atividades que nós desenvolvemos, que são externas e internas. Depois é ter mantido um estilo de vida de pureza sexual durante pelo menos um ano. Isso é algo que, quando fazem a confissão, é também muito destacado e perguntado, porque é importante, não é? Termos realmente, mostrar que há um compromisso de pureza para se preparar o melhor possível para o parceiro que vão receber. Depois, ter concluído um workshop de princípio divino, com o conteúdo de um seminário de 21 dias, que é dado, que pode ser dado por coisa, mas o conteúdo deve ser esse, e ter mantido frequência regular nestes programas, como eu disse, das nossas organizações. Depois, também, as pessoas têm que ser cooperativas na igreja, e isso quer dizer que nós também devemos dar o nosso dízimo, contribuir financeiramente. Nós até temos aqui a cota, e pelo menos a cota deve ser algo obrigatório,
porque é importante que também esta pessoa seja ativa naquilo que são as atividades, mas também no seu apoio a essas atividades. E ter demonstrado um bom caráter e maturidade adequada para ser um cônjuge responsável, com autodisciplina e capacidade de administrar a própria vida, ou seja, deve trabalhar, de ter um meio financeiro para poder apoiar a sua família quando formarem, e estar pronto para cuidar e viver para o bem dos outros, porque é uma adição em todo este processo. E depois, há também um ponto importante que é todos os candidatos precisam de participar num workshop de preparação para a bênção. Este workshop de preparação para a bênção tem sido feito pelo menos 2 vezes por ano. É diferente entre o workshop de preparação para a bênção para a primeira geração e segunda geração, e normalmente é o nível 2, ou seja, é feito a nível europeu, seja ele online, desde o Covid tem-se esta possibilidade, ou diretamente indo ao local. Eles cada vez mais desejam que os candidatos possam estar no local, até mesmo para poderem interagir e ter um sentimento mais profundo do resto do workshop, mas pronto, até então tem sido online. E depois passar por esta confissão e entrevista com uma pessoa qualificada e concluir o programa de treino organizado pelo BFD, que é este nível de matching. É para a segunda geração, quando for a segunda geração já. Depois temos oferecer uma condição de devoção de jejum de 3 dias. O BFD recomenda um jejum de 7 dias, mas de alguns anos para cá, pelo menos 3 dias de jejum, como preparação antes da bênção. Fazer testes. Há também os testes médicos que são importantes e que são também algo que tem que ser posto em todo o processo da primeira geração e da segunda geração, mas estamos a falar aqui da primeira geração, que é os testes do HIV e um exame médico geral. Neste exame médico geral é como se fosse um atestado e devem-se destacar aí pontos como se tem problemas psicológicos, se tem problemas de doenças genéticas, se tem situações de tomar medicação obrigatória que seja para a vida. Não é se tive um braço partido ou se não é nada disso, ou se tenho dor de cabeça, é principalmente aqueles que possam vir a interferir na relação de casal ou na relação da linhagem. Pronto. E depois, além disso, há os formulários que o Matching Suporta depois dará, que é formulários do Matching, que são organizados pela região da Europa e do Médio Oriente e que têm todos os dados e todas as perguntas necessárias, e assim como também a minha história de vida, que é um outro formulário onde nós destacamos a nossa vida, aquilo que desejamos, quais são os anseios, as nossas vontades. E depois disso, temos também que preparar fotos de meio corpo e de corpo inteiro. Estas fotos devem ser tiradas normalmente num fundo liso, bem vestidos, porque é a vossa apresentação para o vosso futuro parceiro, mas também é a forma como se apresentam para Deus e para os verdadeiros pais. E depois há um registro no site internacional, que é o Blessing for You, onde estará depois visível para o resto dos candidatos e que normalmente é gerida pelos matching supporters e pelo departamento das famílias. Os requisitos da segunda geração são muito parecidos, mas vamos destacá-los aqui, que o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que neste processo de matching para a segunda geração, os pais é que são os responsáveis por gerir todo este processo. No entanto, isto não quer dizer que não possam ter o apoio do Matching Supporter. O Matching Supporter é normalmente alguém que não só
têm um conhecimento de todo o material que é necessário, de todos os passos a seguir, mas também podem vos direcionar e apoiar em determinados pontos do processo que possam ser um bocadinho mais confusos, mas não é obrigatório ter um Matching Supporter quando falamos da segunda geração. No entanto, a primeira geração tem sempre o acompanhamento do Matching Supporter, que é como se fosse um pai espiritual, um guia, alguém que vai estar sempre presente e que vai ajudar neste... Quem é? Neste momento, todas as nações têm alguém que tem participado nos workshops de educação e de preparação. Nós também temos aqui em Portugal, o Matching Supporter, temos a Ana Paula Berto e eu, assim como também estamos certificados para fazer confissão e entrevista. Estamos sempre a receber novas atualizações e para que possamos ajudar-vos o melhor possível. No entanto, todos os candidatos, antes de começarem este processo, devem fazer esta confissão e entrevista com alguém certificado, como eu já disse, neste caso somos nós, ou também outra pessoa que esteja dentro da região EUME. Mas pronto, esta confissão e entrevista é algo importante antes sequer de começarmos todo o processo, porque depois mais à frente vamos ver, vou-vos mostrar um bocadinho o que é a confissão e entrevista, mas aqui só para dizer que é aonde nós podemos verificar se realmente há este desejo e esta seriedade do membro, seja ele da primeira ou da segunda geração. Por isso mesmo, neste processo da segunda geração, esta confissão e entrevista é um ponto obrigatório. Depois, ter participado no workshop Princípio Divino, como eu disse também o conteúdo 21 dias, ou qualquer outro programa com a mesma valência, há um certificado que é necessário ter para depois fazer-se o upload quando se envia o processo. Se tiverem participado no ODP+, ou num desses workshops da Europa, normalmente recebem um certificado no final do curso ou do workshop. Este certificado é que vale. Qualquer certificado de princípio divino ou do ODP+, é válido por 2 anos. Ou seja, que é para podermos estar sempre atualizados e não podemos dizer recebi o princípio divino há 10 anos, porque devemos estar sempre com ele muito pronto na nossa mente. Depois temos esta confissão e entrevista, que deve ser antes de começar o processo, já mencionei, e os exames médicos. Estes exames médicos são muito parecidos com os da primeira geração, o teste de HIV. Podemos aqui questionar e perguntar, mas porquê o teste de HIV quando falamos da segunda geração? Para já, porque há muitas situações em que a segunda geração saiu, até desviou-se um bocado do caminho, voltou à igreja, e é para certificar que tudo está certo. E depois também sabemos que muitas vezes temos este vírusinho latente em nós, e não quer dizer que tenhamos feito qualquer tipo de relacionamento. Por isso é mais uma questão de certificado de saúde. A nível dos exames, é destacar neste coisa problemas de saúde que precisam ser mencionados, como eu disse, doenças genéticas, mentais, medicação por longo período, se tiveram doenças sexualmente transmissíveis ou infecções pelo HIV. Depois destes exames médicos, temos as fotos, que devem ser nítidas, são fotos de fundo liso, de preferência bem vestidos. Estas fotos devem ser fotos de corpo inteiro e de meio corpo, mas devem estar em formato A4, ou seja, no layout vertical, não no horizontal. E depois de terem todos estes documentos, devem fazer o preenchimento do processo de candidato no site da Europa. Este site aqui que está aqui mencionado, que é o blessingapplication.eu, é só onde a segunda geração coloca todos os formulários. Como são os pais que gerem o processo, todos estes documentos do princípio divino,
as fotos, os certificados médicos e os testes, tudo é feito o upload aqui. Assim como há um formulário que já está online, que também deve ser depois preenchido. E, como eu disse, participar neste workshop de preparação para o matching e benção nível 2, nós já temos agendado o próximo workshop para a segunda geração, que vai ser de dia 1 a 3 de março, a nível da Europa, para presencial e também online. Ainda não há inscrição, não é? Mas já foi posto no grupo o save the date, como é que isto em português? Sim, para podermos, né, agendar. E o jejum de 3 dias é também algo que é requerido e que deve ser terminado. Não quer dizer que no começo do processo já tenha que ter o jejum dos 3 dias, mas até finalizar todo o processo, até à bênção, tem que fazer este jejum de 3 dias. Eles aconselham sempre 7, mas pronto, hoje, hoje em dia, os 3 dias é pelo menos o requisito. Deixa eu ver se eu não me esqueço. Então, depois de termos este processo, como falámos, temos a confissão e entrevista. Esta é importante que nos preparemos bem internamente para a bênção e devemos entrar logo que pensemos em ir à bênção ou começar a fazer o nosso processo, contactar o Departamento da Família Abençoada na Nação e tentar marcar ou conduzir esta entrevista e esta confissão da bênção. E esta entrevista e confissão está separada em duas partes. Uma delas é a entrevista, em que o candidato é solicitado a partilhar a compreensão do valor da bênção, a compreensão da tradição dos verdadeiros pais, se manteve uma pureza para a bênção, se restaurou a sua pureza através da graça especial. Isto são pontos que normalmente estão destacados e que são falados. E depois temos a confissão, que é quando o candidato partilha qualquer arrependimento ou qualquer ato errado que tenha feito na área da sexualidade, mas também refletir sobre o estilo de vida atual, até mesmo como é que tem a conduta de vida sexual, se vêem filmes pornográficos, se ouvem músicas obscenas, se entram em sites não muito apropriados. Todas estas coisas são pontos, se jogam muito jogos e são viciados em jogos, tudo isto entra nesta confissão e a confissão deve ajudar o candidato a libertar-se de qualquer fardo. É como se fosse um novo começo e qualquer coisa que pese na consciência. Normalmente, sempre que os matching supporters vejam que há aqui uma necessidade de centrar, também é sugerido condições e sempre nesta situação aqui, quando falamos da confissão da segunda geração, sempre que há problemas muito sérios, não é pedido, é sugerido pelos estas pessoas que recebem a confissão que seja reportado aos pais, ou seja, que eles consigam abrir-se com os pais. Pelo menos para que os pais também tenham aqui o direito de responsabilidade sobre algo, não é tipo, é aqui uma coisa escondida entre nós, mas sugerimos sempre, olha, os teus pais estão na posição vertical de Deus, fala com eles e começa este processo contando e limpando tudo com os pais. Uh, aqui. E aqui também só para referir este papel do Matching Supporter, como eu disse, este papel de Matching Supporter no processo de matching da segunda geração é o papel de apoiar as famílias e os candidatos durante o processo. No processo da primeira geração é um bocadinho mais sério, mais ativo, porque é um papel parental, não só de ajuda no processo, mas também no apoio da procura desse candidato, um candidato que realmente se integre naquilo que é aquele membro. Depois, também referenciar que normalmente há que haver estas características, ser confiável, ser um bom ouvinte, respeitador da confidencialidade, tudo o que for falado entre os matching supporters ou numa confissão não é para nós andarmos a partilhar
com este e com aquele, não é destacado em conversas, não é falado com os nossos esposos, nem com ninguém da nossa família, fica somente connosco. E se houver algum assunto que tenha que ser partilhado entre matching supporters, porque tem a ver com a própria relação de candidatos, também é dentro de confidencialidade, é dentro do nosso grupo de matching supporters. E eles compreendem também, as matching supporters, em compreender as diretivas neste processo de matching e estão familiarizados com as melhores práticas e ferramentas disponíveis para este matching e também mediam os departamentos das famílias abençoadas, não só da Europa, mas também entramos nos departamentos da Ásia, da África, da América Latina, dos Estados Unidos. Para quê? Para que possamos estender não só também o nosso conhecimento, muitas vezes eu e a Paula estamos no da América, que normalmente é entre as 2 e as 4 da manhã, eu piro-me sempre, mas a Paula muitas vezes está lá sempre que eu já recebi a informação, são lá perto das 4, eu tchau, vou-me embora, mas às vezes até deixam um tempinho para se falarem e eu sei que muitas vezes a Paula ainda fica lá um bocadinho. Por isso, há realmente esta vontade de sermos melhores e de podermos realmente apoiar naquilo que for necessário e depois ajudar os candidatos e as famílias no processo de encontrar também outros candidatos. E já mesmo só aqui a terminar, sim, além destes workshops, todas as semanas temos às 6 da manhã no nosso Portugal é às 6, na Europa é às 7, mas temos um encontro de BFD, ou seja, do Departamento das Famílias Abençoadas, da parte sul, em qual estamos nós, está a Itália, está a Espanha, e normalmente somos nós, destes três países, embora também aqui esteja Andorra e São Marino, mas aqui normalmente quem lá está somos nós. Os responsáveis são a Patrícia e o Franz Kerschbaumeier, e eles normalmente é que guiam, aí dá-se informações novas ou simplesmente para podermos ligar-nos e estarmos um bocadinho concentrados e juntos. Mas, pronto, são pontos importantes também a referenciar. E aqui só para também dar-vos a entender aqui a diferença entre a benção HTM e a benção cósmica, existem algumas diferenças, embora basicamente um casal que recebeu a benção cósmica e um casal que recebeu a benção HTM, e quando eu digo um casal que recebeu a benção HTM, estou a falar de que tenha passado pelos 5 passos e que seja considerado um casal abençoado, tem esse mesmo estatuto de casal abençoado em frente a Deus, mas a compreensão sobre os verdadeiros pais, sobre a importância da linhagem, passar dos seus filhos e ao mundo, talvez só os casais que receberam a bênção dos verdadeiros pais conseguem ter, ou sejam, esta bênção cósmica. Eu cheguei, enquanto estava aqui, que eu queria destacar aqui estas duas bênçãos, eu tentei procurar algo que fosse realmente oficial, em que fosse muito claro aqui o que é esta benção HTM, esta benção cósmica. Ainda falei com a Paula ao telefone para saber se ela tinha alguma coisa que eu pudesse não ter, mas depois também mandei mensagem à Patrícia e à Orlando, entretanto, e isto é um bocadinho daquilo que eu sumarizei. Por isso são pontos que nós podemos ter aqui só para nos centrarmos daqui. A bênção HTM, que é esta bênção que nos é pedida, que faz parte da nossa tribo, sempre que os nossos casais passam por todos os 5 pontos, não é? Até aos 3 dias de cerimónia, são casais abençoados. Qualquer filho que nasça dessas bênçãos é uma segunda geração. E por isso aqui o nosso papel é igual. Só que esta benção HTM só pode ser dada, ou seja, é dada pelos pastores, líderes nacionais e regionais. Nós isso assim, nós sabemos, mas só casais casados é que a podem receber. Viúvos e solteiros que tenham mais de 60 anos que se comprometem a receber bênçãos no mundo espiritual. Só
só pode receber bênçãos HTM estas pessoas. Não podemos dar bênçãos HTM a solteiros, a matchings, a intergene, e aqui quando falamos intergene são casais entre primeira geração e segunda geração. Não podemos dar bênçãos HTM a namorados que tenham um Jacó, ou um primeira geração, ou um segunda geração, e um primeira geração que eu conheci, a gente gosta, se quer receber a bênção, não pode. A bênção é algo muito sério e todos nós queremos a bênção porque sabemos o valor dela, mas também temos que ter as condições e estarmos comprometidos para aquilo que é a bênção. Por isso, não se pode dar, isto é também importante termos aqui em atenção. Houve realmente no princípio, quando isto não estava bem destacado, alguns casais intergene, alguns casais que tinham situações de ter encontrado alguém na sociedade e depois queria levar, pedia ao pastor, pedia ao líder nacional e dava-se a bênção. Com a educação, através do Headquarters Internacional e das diretivas vindas da verdadeira mãe, isso deixou de ser possível. Todos eles têm que ir e direcionados, educados para receber a bênção cósmica. A bênção cósmica, normalmente não é, enquanto os verdadeiros pais estiverem no mundo físico, é presidida pelos verdadeiros pais. É decidida quando é dada pelos verdadeiros pais. Nós sabemos que vai haver agora uma, não é? Em fevereiro. Está também agendada uma para abril, 26 de abril. E estas bênçãos são consideradas bênçãos cósmicas. Todos os que entram nestas bênçãos têm que passar pelos pontos que já se falaram, têm que estar preparados para esta bênção e só podem receber esta bênção passando por todos aqueles requisitos. Esta bênção só os verdadeiros pais é que dão a solteiros e a segunda geração só pode receber esta bênção. Nenhuma segunda geração pode receber uma bênção HTM, só pode receber bênção dos verdadeiros pais. E também os casais intergene, ou seja, casais que houve uma segunda geração com primeira geração, também só podem receber as bênçãos cósmicas. Nós tivemos, em maio deste ano passado, alguns casais intergene que estiveram aqui para receber a bênção cósmica dos verdadeiros pais, para poderem se alinhar corretamente e todos os que vierem desta bênção serem chamados filhos abençoados segunda geração. E depois temos também, nesta mesma bênção cósmica, todos aqueles que precisaram da graça especial, sejam eles da primeira ou da segunda geração. Se tivermos uma primeira geração que precisa da graça especial, também não pode receber a bênção intergene, a bênção HTM, desculpem, mas sim a bênção cósmica. Pronto, isto aqui é importante destacar porque é importante também percebermos aquilo que nós temos que fazer e a compreensão que temos que ter. E mais uma vez destaco que cada vez mais é-nos pedido que todos os nossos casais HTM recebam esta bênção cósmica. Qual é a razão? Vocês podem se perguntar, então, mas já receberam, são casais abençoados? Qual é a razão de estarem a receber uma bênção cósmica se eles já receberam uma bênção HTM? É simplesmente para lhes elevar a um novo nível de padrão. Porque a bênção cósmica leva-nos a termos uma compreensão muito mais absoluta dos verdadeiros pais, muito mais absoluta da nossa responsabilidade como casais abençoados. Viver uma vida com um determinado padrão, ter educação, ou seja, levarmos os nossos casais HTM, que são casais abençoados, a receber uma bênção cósmica, que é o que a verdadeiramente pede, é o que os departamentos têm tentado fazer agora ao trabalho com os pastores, é realmente dar a possibilidade de nos apresentarmos perante Deus num estágio superior, em que estamos totalmente concentrados e sabemos exatamente o que é esta vida pública, o que é viver na Channel Book, o que é viver sob a direção dos pais celestiais e dos verdadeiros pais, que muitas vezes os casais HTM não chegam a ter, não é? Nós dizemos mais ou menos o que é a bênção, conhecem que a bênção traz isto e traz aquilo e que nós vivemos na pureza e sem divórcio e pronto, e damos a bênção e muitos até, porque estão muito alinhados connosco, vão pelos 3 dias de cerimónia e tudo,
mas depois não vêm à igreja, não seguem aquilo que é o padrão dos verdadeiros pais. Por isso é importante que nós possamos. Pronto, só mesmo agora, para finalizar, eu gostava de partilhar convosco, isto é um bocadinho de um certo de oração do verdadeiro Pai, mas que acho que pode ressoar com cada um de nós, que é... Hã? Sim. Antes de dizer, eu mencionei assim muito levemente, mas toda esta bênção e todo este processo, é importante termos esta parte financeira muito consciente. Há sempre um FII de bênção que é pedido. O FII de bênção ronda mais de mil euros neste momento. O padrão é 1.600, mas como nós temos agora estes grupos, Portugal está entre os mil euros. Isto sem falar com vestidos e preparação para ir para a Coreia, porque todos os casais, principalmente a segunda geração, é aconselhado que possam receber a bênção diretamente com os verdadeiros pais no local, ou seja, irem à Coreia. A verdadeira mãe pede agora que todos os casais tenham como padrão o vestido da estilista Cristina Haney. Cristina Anne. Os nossos jovens já tiveram um cheirinho dos tecidos, não é? Com a gravatinha. Guardem a gravata para o benção. E o lencinho que as meninas receberam quando foram agora na peregrinação à Coreia. Mas a verdadeira mãe, com esta estilista, criou e desenhou um vestido para a bênção. Tem havido muita polémica, se é bonito, se não é bonito, se gostam, se é... Mas a questão aqui é que é bastante caro, são entre 3.000 euros, a ronda de mais ou menos 3.000 euros, só para o vestido. E o anel, sim. Os anéis também foram formatados de acordo com as diretivas da verdadeira mãe. Vocês já devem ter visto, tem uma ametistazinha, não tem este símbolo aqui da unificação como nós temos no nosso, mas claro, é opcional, continua a haver estes anéis aqui da unificação, só que são parecidos mais com um anelzinho que nós podemos usar em qualquer ocasião, com a ametistazinha, são muito giros. Por isso, se formos contar isto com viagem, com pocket moneys, 5.000 euros mínimo, temos que ter, mínimo. Exatamente. Por isso, isto também investe, é algo que nós temos que começar logo a pensar. Temos um filho a preparar para a bênção, comecemos a pôr um pocket money, ou eles a preparar um pocket money, que o valor é... E se nós quisermos acompanhar os nossos filhos, não é? Porque eu quero lá estar, é mais uns bons 1.000 euros para estarmos lá com eles se quisermos lá estar, não é? Por isso é melhor pedirmos um empréstimo ao banco. É quase como na América preparar para ir para a universidade. Temos que ter um pocket money. Pronto, eu acho que isso é importante referir porque muitas vezes nós pensamos, é só isto, é só aquilo, mas sim, eu fiz aqui uma pausinha porque estavam-me a lembrar que qualquer outra informação, porque às vezes há alguma coisa que falha, alguma coisa que não foi bem percebida, podem sempre contactar, telefonar diretamente e perguntar, porque depois há sempre o caso e o caso. Há situações que dependem um bocadinho, que podem ser verificadas consoante a pessoa, mas estes são os pontos para todos, é o padrão, seja aqui, seja na Cochichina, ou seja no mundo espiritual, supostamente devem ter também um padrão. E terminamos então com estas palavras que foram ditas pelo nosso verdadeiro Pai em oração. Por favor, ajuda-nos a não sermos considerados deficientes no cumprimento da missão que estamos a assumir como crentes, que têm a responsabilidade de despertar todos os teus filhos adormecidos e guiá-los até ti. E esperamos e desejamos sinceramente que nos ajudes a nos tornarmos teus filhos, que podem ser ainda mais elevados do que qualquer crente do passado. Por favor, ajuda-nos a tornar-nos nos filhos que andam no caminho adequado, respondendo ao teu chamado, e esperamos e desejamos sinceramente que nos ajudes a não nos tornarmos filhos que são objetos de escárnio de Satanás.
Só queria deixar aqui as palavras dos verdadeiros pais neste todo este processo e obrigado pelo tempo que estiveram a ouvir. Só pedir que se unam comigo em oração. Ó Divino e amados Pais Celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, nossos bons antepassados e todos os espíritos de absoluta bondade que vagueiam e que nos inspiram diariamente, que nos apoiam diariamente. Claro que, Pai Celestial, nesta caminhada somos nós que devemos dar o primeiro passo, porque os 95% estão garantidos da tua parte. Falta 5% da nossa responsabilidade para sermos vitoriosos em qualquer situação, em qualquer coisa que façamos. Principalmente queremos, Pai, ter a convicção de que a nossa responsabilidade é importante neste caminho, que o nosso empenho e a nossa dedicação é algo que tu precisas, Pai, para realizar este mundo da Channel Book e seguirmos e trabalharmos com a nossa preciosa verdadeira mãe. Temos que lembrar-nos sempre, Pai, nas nossas orações de que a saúde e a verdadeira mãe seja longa para que ela continue a ser o nosso guia, o nosso farol nesta caminhada por muitos anos, Pai Celestial, ainda temos tantas imperfeições, tantas falhas e queremos, Pai Celestial, estar bem preparados e ofertar-lhe, Pai, pelo menos a bênção de um terço, Pai, de toda a humanidade. Para isso, Pai, também queremos nos preparar bem, queremos, Pai, ser verdadeiros casais abençoados, queremos ser verdadeiras famílias, queremos, Pai Celestial, reeducar e educar os nossos jovens que recebem a bênção, Pai, em todas as tuas bênçãos, para que também eles sejam verdadeiros co-criadores contigo. Por isso, Pai Celestial, que estas palavras possam ressoar nos nossos corações, que possam ajudar-nos a seguirmos e a caminharmos centrados no teu ponto de vista e no ponto de vista dos verdadeiros pais, e que desta forma, Pai Celestial, todos nós consigamos criar este reino da Channel Book que a verdadeira mãe espera, Pai, poder ver ainda no mundo físico. E aqui, mais uma vez, nos comprometemos a dar o nosso melhor em cada dia e pedimos perdão, Pai, por ainda sermos tão imaturos, irresponsáveis, incapazes, Pai, de ver a tua providência nos olhos da verdadeira mãe, de sermos esses filhos que a verdadeira mãe procura como agulhas no palheiro e no meio do deserto e no meio das tempestades. Que, amado Pai Celestial, te peço, Pai, que nos ajudes, Pai, a sermos instrumentos que tu possas trabalhar diariamente e conseguir, Pai, ser vitoriosos nesta caminhada. É isto que eu quero te apresentar, orar neste momento, finalizando este sermão e também em nome de todos os irmãos aqui em Zoom, pedindo a bênção para todos eles e bênçãos na sua semana. Em meu nome, Carla Vieira e Sérgio Vieira, membros de uma família abençoada central.